queria convidar a igreja, vamos abrir nossas Bíblias lá em Gênesis, capítulo de número 32. Gênesis, capítulo de número 32. Versículo 27 e o 28. Amém? Todos acharam? Nos diz assim a palavra de Deus, Gênesis, capítulo de número 32, versículo 27 e 28. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como um príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Amém? Senhor Deus, eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, nós estamos aqui nessa noite reunidos mais uma vez e como ouvi falar aqui, a tua filha orou e também ministrou, nós não queremos que isso aqui seja mais uma noite, mas nós queremos que essa seja a noite de nós podermos ter, Pai, um encontro contigo, porque nós sabemos que tu estás presente nesse lugar. A tua palavra nos declara isso, Deus. Somos mais do que dois, somos mais do que três aqui. Então, Senhor, Pai, que o Senhor possa falar aos nossos corações, mas também pedimos que, Pai, o nosso coração seja sensível ao Teu, meu Deus. Pai, repreenda todo obstáculo, tudo aquilo que queira obstruir as vias e os canais que temos de acesso à Tua presença. Que esse ambiente seja totalmente dominado pelo Teu poder, meu Deus. Que o Senhor fale conosco e que todo espírito de incômodo, toda distração, toda inquietação na nossa alma seja cessada agora. Que a paz do Senhor venha sobre nós e reine sobre nós o Teu poder, meu Deus. E que o Senhor fale em nossas vidas. Eu entrego a minha vida nas Tuas mãos. Senhor, que a partir de agora, como sempre falo, que eu seja somente uma ferramenta como é usada na mão de todo bom profissional, e que tudo que sair da minha boca daqui para frente não seja de mim mesmo, mas seja aquilo que está no teu coração para os nossos corações, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar, irmãos. Irmãos, Deus, Ele está sempre pronto a operar uma boa obra nas nossas vidas. É o maior desejo do coração de Deus, é ver a boa obra que Ele tem a fazer em nós, sendo operada. Deus quer realizar, é um desejo de Deus, que a boa obra, o efeito da morte na cruz venha impactar a nossa vida. Deus deseja realizar uma boa obra na vida de todos nós, fazer transformação. Deus deseja mudar a nossa história. O desejo de Deus é mudar a nossa sorte, o nosso destino. Mudar toda a situação caótica, contrária que nós possamos estar passando. Deus tem um desejo de operar em nossa vida. A palavra de Deus aqui nos fala sobre um homem chamado Jacó, em que algumas coisas aconteceram na sua vida e nós vamos falar aqui, mas que de tudo aquilo que ele estava passando, Deus estava observando do céu a sua história, como está observando a tua história, a minha história e a nossa história.
por pior que nós possamos estar passando, Deus está vendo os nossos caminhos. E está pronto a qualquer momento se apresentar na nossa vida para mudar a nossa situação. E foi isso que aconteceu. Jacó, ele vem e não vem de uma história agradável. Algumas coisas ruins, antes desse encontro, aconteceram na vida de Jacó. Coisas que o frustraram, coisas que abriu feridas em sua alma, coisas que trouxeram tristezas, perdas, mas uma certa feita, Deus se apresenta, podemos dizer uma teofonia, diante de Jacó, no val de Jaboque. E a Bíblia nos fala que Jacó, ele tem como uma luta com aquele anjo, uma teofonia com Deus. E até o dia raiar. E Deus pergunta para ele, o anjo pergunta, qual é o teu nome? E ele diz, o meu nome é Jacó. E daquele momento, a história daquele homem muda, porque Deus entra também em cena na história de Jacó. Mas Jacó não veio de uma vida assim. Jacó teve algumas coisas que precisaram ser trabalhadas por Deus, como eu e você precisamos, como nós também precisamos. Nós estamos em processo de obra. A boa obra que o Senhor começou na nossa vida ainda não terminou. E os caminhos que Jacó veio, aconteceram algumas coisas que foram contrárias. A Bíblia diz que Jacó, ele aprendeu desde cedo a usar métodos, meios para conseguir os seus intentos. Né? Antes um pouquinho, nós sabemos que Jacó, ele era filho de Isaac e Rebeca, que Isaac, filho de Abraão. E Jacó era irmão gêmeo de Esaú. Esaú nasceu primeiro, era ruivo, peludo. E Jacó nasceu depois. E a Bíblia nos fala que Jacó nasceu agarrado no calcanhar de Esaú. E por isso se colocaram o nome dele de Jacó, que queria dizer o suplantador, que quer dizer aquele que toma proveito, aquele que domina a situação. Né? E Jacó, ele nasce dentro desse contexto, dentro dessa família, uma família que tinha uma promessa, uma família que tinha a bênção de Deus. Eles vinham da linhagem de Abraão, e Abraão foi chamado, e Deus decretou que na semente de Abraão, ela seria abençoada, e abençoaria todas as famílias da terra. Mas parece que no momento algumas coisas contrárias estão acontecendo. Né? Era casa de crente, era casa de cristão. Mas nem só porque nós somos cristãos, ou somos crentes, que a nosso lar e algumas coisas contrárias não vão acontecer. E começa a acontecer alguma coisa contrária naquela família. A primeira coisa, Jacó nasce. E ele começa a desenvolver, desde cedo, um costume de usar meios para conseguir aquilo que ele queria. Esse era uma das coisas que Deus precisava mudar em Jacó. Como Deus precisa também trabalhar em nós. Porque muitas das vezes nós temos a bênção, mas algum processo Deus ainda precisa fazer na nossa vida. E se você abrir comigo Gênesis capítulo 25, você poderia colocar na tela para mim? Genilson, fazendo um favor. Gênesis capítulo 25, versículo 29, você vai ver que Jacó, ele começa a ter um costume de
usar meios para conseguir aquilo que ele queria. Tá? Gênesis capítulo 25, versículo 29 em diante. Abra comigo lá a sua Bíblia. E nos diz lá, Gênesis 25, versículo 29 em diante. Amém? Nos diz assim: e Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, que era o seu irmão, né? E estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer deste guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou o seu nome Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura? E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá logo a minha primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. A Jacó. Então, nós vemos aqui que a primeira coisa que Jacó começa a exercer na sua vida era usar o meio para conseguir o que queria. Jacó, ele começa a criar nele um caráter, um costume que Deus precisava trabalhar. Apesar dele estar dentro de uma família cristã, apesar dele ser filho de pais crentes, mas isso não anularia que Deus precisava trabalhar na vida dele para mudar certas coisas. Se ele fosse um político dessa época, né, estaríamos... Jacó, ele ele inconscientemente, né, ele era um adepto da teoria maquiavélica que hoje, né, se tem. Aquele, como diz assim, os fins justificam o quê? Os meios. Não importa de como eu consegui esse copo d'água, o importante é que eu consegui. Os fins justificam os meios, né? Então, por eu ter conseguido, não importa de que maneira eu cheguei a ter esse copo d'água. O importante é que eu consegui esse copo d'água. E era um hábito que ele começou a criar. O que ele faz com o seu irmão, posso dizer que foi uma barganha. Ele aproveita a fome do irmão para se prevalecer para tomar o quê? Posse da seu direito de primogenitura, que tinha um irmão. Esaú era o primogênito. Então, Jacó era daquele tipo que aproveitava a situação. Ele olhava as circunstâncias e aproveitava a situação. Né? Vou aproveitar que fulano está nessa crise, que eu vou chegar e agora vou me prevalecer. Então, ele era de um camarada que começou a criar nele essa malandragem. Eu vou aproveitar as circunstâncias. Né? Ele observava as circunstâncias para tirar lucro, para tirar ganho. Né? E ele aproveita a fome do irmão para quê? Para pegar a primogenitura do irmão. Era uma coisa que precisava ser trabalhada na vida de Jacó. Ele era um aproveitador de circunstâncias. O caráter deformado de Jacó carregava, né, o caráter deformado que Jacó carregava foi provocado pela própria criação que ele recebeu da sua mãe. Se você olhar lá em Gênesis 27, abra comigo, versículo 5, você vê que isso aí vem da própria criação. Hoje a gente falou aqui na escola bíblica dominical
sobre formação, né, de caráter. Gênesis capítulo 27, versículos 5 ao 13, né, que diz lá: E Rebeca escutou quando Isaque falava ao seu filho Esaú, e foi-se Esaú ao campo para apanhar caça que havia de trazer. Então Rebeca falou a Jacó seu filho, dizendo: Eis que tenho ouvido que teu pai, que falava com Esaú, teu irmão, dizendo: Traze-me a caça e faz-me um guisado saboroso, para que eu coma e te abençoe diante da face do Senhor, antes da minha morte. Agora, pois, filho meu, ouve a minha voz naquilo que eu te mando. Vai agora ao rebanho e traze-me de lá 2 bons cabritos, e eu farei deles um guisado saboroso para teu pai, como ele gosta. E levá-lo-ás a teu pai, para que o coma e para que te abençoe antes da sua morte. Então disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Eis que Esaú, meu irmão, é varão cabeludo, e eu varão liso. Porventura me apalpará o meu pai, e serei a seus olhos enganador. Assim trarei eu sobre mim maldição e não bênção. E disse-lhe a sua mãe: Meu filho, sobre mim seja a tua maldição, somente obedeça a minha voz, e vai e traze-me e traze. Olha só, aqui revela que Jacó, ele possui esse caráter de enganar por sua mãe. Sua mãe foi a primeira professora, né, que ensinou o quê? Ele absorver esse caráter de enganador. Então relata aqui a palavra de Deus que a criação de Jacó fez formar nele aquele caráter. Sabe? Hoje eu estava falando aqui, vem comigo. Hoje se fala muito de educação. O Estado fala, não, precisamos, o que precisa de educação, precisamos de boas escolas, precisamos de bons estudos. Os jovens precisam ter acesso à educação. Amém, concordo, em parte. A educação é importante e necessária. O estudo é importante e necessário. Mas um dia que eu estava no hospital com meu pai, que morreu por uma doença crônica, por causa do tabagismo, do cigarro. E um dia meu pai estava internado lá no Álvaro Alvim, em Campos. E eu saí um pouco para tomar um ar, porque ficar lá como acompanhante, aquele clima todo dentro daquele quarto. Aproveitei enquanto ele estava um pouco dormindo, estava legal. Desci, tomei e fui lá na área, no jardim. E ali estava, tomando ar um pouquinho, olhando lá fora para tomar um fôlego. E de repente sai um médico, todo de branco, jalecão, pega também como eu ali estava, roda um pouquinho, mete a mão na calça, arranca uma carteira de cigarro, bate, bota e acende. Aquilo foi uma das cenas piores que eu posso dizer para você que eu vi na vida. Me deu um impacto quando eu olhei aquele médico fumando, aquele doutor com cigarro. Porque eu falei assim, caramba, o camarada estuda medicina, forma em medicina. Ele sabe o mal que o cigarro pode fazer. E eu não acredito a cena que eu estou vendo. Eu estou com um pai lá na sala que está morrendo por causa do cigarro. E o camarada, esse médico, sabe que o cigarro, o mal que causa o cigarro. E ali eu pude entender uma coisa, o estudo é bom. Mas ele não educa. O camarada, ele pode ter anel, canudo, ser formado, diploma, mas isso não tem o poder de mudar o caráter dele. Por uma coisa eu vou te falar. Você acha que a maioria desses deputados, senadores, os políticos,
a maior parte deles, eu digo sem dúvida, cursaram bons estudos, boas faculdades. E nós estamos vendo o caos que está o nosso Brasil de corrupção. Então eu digo que o estudo é bom, é válido, não estou pregando contra o estudo. Mas eu acredito ainda naquela educação que não é o professor que vai dar, naquela educação que o pai e a mãe vai ensinar. Possa não ter passado numa faculdade, possa não ter um diploma na parede, mas daquele tempo que a mãe chegava e falava assim, meu filho, de quem é isso? Neteu entrega. Naquele tempo que a gente chegava com um apontador em casa, e a mãe falava, de quem é esse apontador? Eu não comprei esse material para você. Ah, não, eu acho, não, de quem é? Então vamos lá, entrega. Eu não estou desqualificando o ensino, o estudo, mas eu ainda acredito mais na educação, que não tem papel, não tem caneta, não tem nada, mas tem papai e mamãe para ensinar o que é certo e o que é errado. Essa eu confio. Então, agimos errado, como muitas das vezes, o mundo está assim, não, o tema hoje, da situação caótica que se encontra, não, tem que ter educação, tem que ter estudo, mas estudo não muda. Quando eu vi aquele doutor acender um cigarro, eu falei, aquilo me decepcionou. Eu posso dizer para os irmãos que aquilo dali foi a pior cena que eu vi, já vi gente morta, já vi gente crivada de bala, mas foi uma coisa que eu tomei um estalo, falei, meu Deus, como pode? O camarada estudar medicina e fumar. Então, essa educação é que eu acredito. Isso não é teu. Sim, senhor, não, senhora. Senta, se levanta porque chegou o mais velho. Deixa o mais velho sentar, por favor, pode ir na frente. Eu acredito nessa educação. Essa pode mudar o nosso mundo. Mas faculdade não vai mudar. Diplomas não vão mudar, mas eu acredito que o problema nosso hoje não é o governo. O problema nosso hoje é dentro do nosso lar. Porque todo político que tem aí hoje, e posso dizermos que pintaram e bordaram, todos eles saíram de dentro de uma família. Todos eles receberam a primeira educação, os primeiros ensinos dentro de uma família. Os pais são os primeiros professores dos seus filhos. Os pais são os primeiros professores. E os professores que vai ficar marcado. Eu tenho até hoje, estou com 40, vou fazer 47 anos. Mas até hoje eu tenho coisas que eu guardo que a minha mãe me ensinou. Posso até, muitas das vezes, ter atropelado e não cumprido. Mas ficou bem dito e gravado aqui, na minha mente, o que era certo e o que era errado, dito por ela. Mas se você falar assim, eu passei pela escola e muitas coisas que os professores me ensinaram, eu esqueci. Se me perguntar agora, eu não sei. Se me mandar fazer algumas contas aqui, responder alguma coisa, eu falei, eu esqueci. Mas palavras da minha mãe, eu me lembro desde pequeno. E não esqueci o que ela me ensinou. Então, Jacó, ele passa por um processo errado. Porque o hábito errado que ele vai começar a possuir foi induzido através da sua própria mãe. Olha como nós precisamos ter um cuidado com a formação dos nossos filhos. Porque esse filho agora, ele vai sofrer. Daqui para frente agora vai acontecer algo ruim. Hoje nós estamos falando aqui pela manhã. Me perdoe. Tá? Eu não sei se existe aqui professores aqui. Mas hoje uma das profissões que deveriam ser mais bem remuneradas eram os professores, são os professores. Que aturar essa geração de hoje é difícil. Outro dia eu estava vendo uma cena num vídeo, o menino
Eles gravaram, um gravando, outra turma, né, irritando, e uma professora, não sei se é diretora, para menino, e o menino, e ia, batia, né, perdão, o popô dela, pá, zoando, e ela e aquela cena, todos uniformizados, e teve uma hora que ela pegou, botou o livro no balcão. Sabe o que ele fez? Ele mandou a mão assim, jogou os livros todos no chão. Essa geração de hoje, irmãos. Então, se cada um de nós entendesse que o que vai melhorar não é o Bolsonaro, que vai mudar a nossa história, não é ninguém que vai mudar a nossa história, quem vai mudar a nossa história somos nós. Deixa eu falar com vocês. Um dia eu falei isso aqui, sempre quando precisou de um salvador, da onde que Deus tirou? Do governo? Aonde Deus chamou? De dentro de casa. Quando se precisou de um salvador lá para o Egito, quem Deus tirou? Moisés, em meio aos hebreus. Quando o povo precisava de um libertador, na época dos juízes, Deus tirou quem? Sansão. Quando o povo precisava de um rei, Deus mandou lá na casa de Jessé pegar Davi. Então eu estou falando que a salvação do nosso país não está na mão de Bolsonaro, não sou contra, não estou aqui fazendo política, nem contra, nem a favor de ninguém. Mas eu quero que nós entendamos, como igreja do Senhor, que para mudar a história do nosso país, da nossa sociedade de Cardoso Moreira, é cada um tomar conta do seu lar. E formar dentro da sua casa uma geração diferente. Uma geração que não só carregue canudo, diploma, mas uma geração que se entenda o que é certo e o que é errado. Porque o canudo não evita da pessoa roubar, o canudo não evita da pessoa fumar, porque eu vi o médico, se ele se formou, se ele está ali com formação acadêmica de medicina, ele estudou sobre isso, ele sabe o que faz bem ou não o corpo humano, então isso não muda. Fulano melhora, não melhora, irmãos, pode em parte. A educação, mas que educação é essa que nós clamamos? É o quê? Educação qual? Não, é ensino, é estudo. Isso não está mudando. Eu estava vendo uma matéria, uma porção de traficante aí, que os camaradas tal mesmo do matemático, o nome dele matemático era porque ele era formado, ele era formado em matemática, não é? Foi o quê? Em faculdade, né? Isso não muda. E a mãe de Jacó ensina ele errado, ensina ele a ser um enganador, ensina ele a tomar proveito, ensinou ele a enganar o pai, sabe? E agora ali começa uma história difícil na vida desse rapaz, por causa da sua criação. Meu amado, hoje, eu não sei, se você vem de um lar mal formado, deformado, não sei, eu não sei se você ainda tem em tuas mãos criança, filho, mas hoje, se nós estamos debaixo dessa palavra, é porque Deus ainda quer construir na nossa vida uma nova história. Não uma história dada pelos políticos, pelo governo, mas uma história dada pelo próprio Deus. Porque eu creio que Deus ainda governa nesse mundo. A Bíblia diz que o Senhor, na mão do Senhor está todo o poder nos céus e também na terra. E na mão do Senhor está o coração do príncipe, que é onde ele vai inclinar para onde ele quiser. Deus quer mudar a nossa história. Nós não podemos lançar a nossa sorte, o nosso futuro, na mão dessas pessoas. Nós temos que entender que o nosso futuro está dentro da nossa formação em casa. Lá em Deuteronômio, capítulo número 6, Deus fala uma coisa para os hebreus. Olha, ensina os seus filhos deitando, andando, acordando, falando, conversando. Sabe? Deus coloca a responsabilidade da criação, da formação, era dos pais. Você vai ver uma vida de um judeu.
A primeira formação que ele recebe é de dentro da sua casa. É dos seus pais. É uma classe, até mesmo soberba nesse sentido. Não se mistura. Levam a risco aquilo dali. Então, Jacó, ele começa com uma formação errada. E após isso, acontece o quê? O irmão procura matá-lo, começa a acontecer uma desavença dentro da casa. O irmão procura matá-lo, a mãe manda ele fugir, e a Bíblia nos fala que Rebeca nunca mais viu Jacó. Nunca mais Rebeca viu Jacó. Jacó vai embora, some, e ela manda ele para a casa do tio, e arrumar, e casar-se com uma das descendentes, filha de Labão. E a Bíblia diz que ao fugir para a casa do seu tio Labão, Jacó encontrou um caráter mais deformado ainda do que o dele. Parece que aquele costume era de casa, era de família. Você entendeu, irmãos? Olha, deixa eu falar para vocês, todos nós temos que estar aqui hoje, propício a ser mudado pelo Espírito Santo de Deus. Todos nós temos que estar aqui hoje, independente do que você é, independente do que você tem, independente do que você exerce, mas você tem que estar com o coração aqui, que esteja voluntário a falar: Deus, aonde fui formado errado, aonde fui formado defeituoso, eu quero ter uma mudança na minha vida. Porque ao fugir da sua casa, ele vai para a casa do seu tio, ele encontra um tio pior ainda, que quando Jacó chega na casa de Labão, antes de chegar, ele vai ao poço, e lá naquele poço tinha costume as mulheres levarem, né, os gados dos pais para tomarem água. Foi a mesma coisa que aconteceu com Moisés, que encontrou com a sua esposa Zípora, que estava apacentando as ovelhas do seu pai. E agora Jacó está lá e chega a Raquel. E Jacó olha para Raquel e a Bíblia diz que ele se apaixona à primeira vista pelaquela mulher. E ele vai para a casa de Labão, resumindo, que era seu tio. Mas o negócio parecia que era de família. Porque quando ele chega na casa do seu tio, o tio dele, ele fica um mês, o tio dele fala assim: ó, agora não é justo que você trabalhe sem ganho, eu quero te pagar. Aí ele falou assim: não, então eu quero trabalhar, mas o senhor me deixa casar com Raquel, que eu a amo. Aí Labão falou assim: tudo bem, você vai, né? E falou: então você trabalha tanto tempo que eu te dou minha filha. Mas mal ele sabia que ele agora vai ser enganado também. Sabe? Ele vai ser enganado também. A Bíblia diz assim: o mundo vai de mal ao pior, o homem vai enganando e sendo enganado. Porque aquilo que ele fez agora vai surtir também na vida dele. Acompanha comigo em Gênesis capítulo 29, versículo 29, capítulo 29, versículo 21 em diante. Olha só o que nos diz a palavra de Deus, né? Gênesis capítulo 29, versículo 21. Gênesis 29, versículo 21. Diz assim: Labão engana Jacó. E disse Jacó a Labão: dá-me minha mulher, porque meus dias já são cumpridos. Ele já tinha pago, já tinha trabalhado o que Labão tinha falado a respeito para dar Raquel para ele, né? Para que eu entre a ela. Então ajuntou Labão todos os varões daquele lugar e fez um banquete. E aconteceu à tarde que tomou Lia, ou Leia, em outras traduções, sua filha, e trouxe, e entrou ela. E Labão deu sua serva Zilpa por serva a Lia, sua filha.
E aconteceu que pela manhã, ver que era Lia, pelo que disse a Labão: por que fizeste isso? Não tenho servido por Raquel? Porque, pois, me enganaste. Por que me enganaste? E disse Labão: não se faz assim no nosso lugar, que a menor se dê antes da primogênita. Se cumpre a semana desta, então te daremos também a outra, pelo serviço que ainda outros 7 anos servireis comigo. E Jacó fez assim, e cumpriu a semana desta então, e lhe deu por mulher Raquel, sua filha. E Labão deu sua serva Bila por serva a Raquel, sua filha. E entrou também Raquel e amou também a Raquel mais do que Lia, e serviu com ela ainda outros 7 anos. Então, preste atenção, parece que o negócio era algo de família, Rebeca, quando ensina Jacó a enganar o pai, mas parece que era assim, porque o pai, o irmão também tinha um costume de enganar. Você já viu que muitas das vezes, olha só como a gente chega, a formação do lar é muito importante. Mas nós precisamos atentar que algumas coisas do nosso passado, da nossa formação, nós precisamos renegar hoje. Nós não podemos assumir. Nós precisamos identificar quais formações que vieram conosco, que nos atrapalham, que nos impedem. Nos impedem o quê? Até uma vida melhor com Deus. Porque, na realidade, aquilo parecia ser de família. O rapaz, quando ele sai para a casa do tio, e com certeza ele conta o que está acontecendo, ele fala que está fugindo do seu irmão, e o que aconteceu, que ele estava até com risco de morte, mas o tio também, por um caráter tão ruim, não levou em conta isso, engana o sobrinho. Então, parece que o negócio de enganar era uma coisa comum, era uma formação que aquela família já tinha em sua vida, sabe? E ele é enganado. E Jacó, ele havia enganado o seu pai e o seu irmão, e agora ele está sendo enganado mais ainda, sabe? E aí se cumpre a lei da semeadura, Tudo aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. Quer ver uma coisa? Bota Colossenses 3, 25, para nós no telão, fazendo favor. Colossenses 3, 25. Olha o que nos diz. Colossenses 3, 25. Se você quiser abrir sua Bíblia, pode abrir. Olha o que diz. Mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer. Pois não há o quê? Acepção. Então, o que acontece com ele é isso aqui. Mas quem fizer o agravo, receberá também o agravo que fizer. E acaba que ele colhe também como ele enganou lá na frente, agora ele é enganado. Mas o importante é que mesmo com toda essa situação, Deus ainda estava propício a mudar a sorte de Jacó. Deus ainda queria mudar a sorte de Jacó. E quando eu li uma coisa que me chamou muita atenção, se você abrir comigo em Gênesis, capítulo 27, já estamos terminando. Versículo 18, Gênesis 27, 18. Quando Jacó ele vai se apresentar ao pai, dizendo que é Esaú, para enganar seu pai. Quando ele se apresenta ao seu pai, está escrito lá, Gênesis 27, 18. E veio ele a seu pai e disse, meu pai. E ele lhe disse, eis-me aqui. E o que o pai pergunta?
quem és tu? E ele diz o quê? 19. Ele disse o quê? Ele disse o quê? Jacó disse o quê? Eu sou. O pai pergunta, quem és? E ele disse que eu sou Esaú. Mas passa a sua Bíblia. Vá comigo agora no capítulo 32, versículo 27. Gênesis capítulo 32, versículo 27. E disse-lhe, qual é o teu, né? Qual é o teu nome? E ele disse o quê? E ele disse o quê? E ele disse o quê? Jacó. Irmãos, nesse momento aqui, houve duas fases. A fase em que, quando Jacó ele aparece ao seu pai, o seu pai pergunta, quem é você? Quem é você? E ele disse, eu sou Esaú. Ele mente. Mas quando ele agora está diante do anjo de Deus, Deus não pergunta quem ele é. Você vê que Deus não está perguntando quem ele é. Perguntou quem ele é? Deus perguntou o que é ele? Qual é o teu nome? Por quê, pastor? Porque quem ele era, Deus sabia quem era ele. Deus só queria saber se ele continuaria sendo o mesmo, mentiroso. Se ele ia falar, eu sou Esaú. E ali, naquele momento, ele tem um encontro com Deus. E sabe o que representa isso? Jacó revela a verdadeira identidade. Porque quando Deus pergunta a ele, Deus não pergunta quem ele é, Deus pergunta o nome dele, porque o nome revela a nossa identidade. Portanto, na Bíblia você vai ver Deus mudando o nome de vários personagens. Por quê? Porque o nome representava a identidade, muitas das vezes, de quem? Do caráter e da personalidade da pessoa. Sabe? Os nomes, na antiguidade, eram postos com essa definição, para representar o caráter e a personalidade. Mas agora Deus não pergunta a ele quem ele é, porque Deus sabe quem era. Deus só pergunta para ele qual é o teu nome. O pai perguntou o quê? Quem é você, não foi? E ele falou, eu sou Esaú. Mas quando ele aparece diante de Deus, Deus pergunta, qual é o teu nome? E ele revela a verdadeira identidade dele diante de Deus. Eu sou Jacó. Sabe o que eu entendo nessa noite, irmãos? Muitas das vezes isso acontece conosco, ou aconteceu com muitos, e aconteceu comigo. A gente vem possuindo uma identidade que se torna uma fantasia. Criamos ideia acerca do nosso pensamento e achamos que somos alguém. E apanhamos tanto na vida como apanhou Jacó. Apanhamos tanto, levamos tanto da vida. Para que um dia a gente se encontre com Deus e ali a gente entende que a gente tem que falar realmente quem a gente é. Que a gente entende que não era nada daquilo que a gente fazia. Lá no mundo lá fora, talvez pensarmos que era um bambambam, que era o tal, o dono da situação. E agora a gente entende que nós, na realidade, nós não somos nada. E agora quando o Jacó está diante de Deus, ele, na realidade, ele entende que ele tem que revelar a verdadeira identidade. Sabe? E ele diz, não, eu sou Jacó. E eu entendo que isso, irmãos, que quando nós nos encontramos com Deus, não tem como nós escondermos aquilo que nós somos. Não tem como nós escondermos aquilo que nós realmente somos. Quando nós estamos diante de Deus, nós temos que revelar para Ele a nossa verdadeira identidade, porque Deus sabe, portanto, que você vê que Deus não pergunta quem Ele é, Deus pergunta o teu nome, que eu quero saber. Porque, na realidade, Deus também sabia o nome dele, Deus só queria saber se ele continuava o mesmo mentiroso. Porque Deus queria mudar a história dele como quer mudar a nossa história.
Deus quer mudar a nossa história. Deus quer mudar o nosso curso. Deus não estava mais se importando do que o Jacó fez, do que ele era. Deus estava interessado em falar: Jacó, hoje eu estou aqui, posso mudar a tua situação, mas depende de você. E ele entende, ele vai, ele é real. Eu sou Jacó. Ele já não fala como falou com o pai. Quando ele está diante do pai, o pai pergunta: quem é você? Porque o pai se mostra que o homem é limitado. O pai não estava vendo a limitação que nós vemos o por fora, mas Deus conhece o coração. Nós temos os olhos limitados, nós podemos ver a capa, a pessoa, o exterior, mas Deus conhece dentro. Os olhos de Isaac eram limitados, não pode conhecer como nossos olhos, revelando espiritualmente. Nós, como olhos humanos, somos limitados. Quantas pessoas a gente fez julgamento, precipitou em julgar, e depois, quando a gente conheceu, aquela pessoa não era aquilo que nós julgamos. E o Isaac representava isso. E nós, muitas das vezes, quando nós estamos diante dos homens que têm uma imagem ilimitada, nós podemos enganar. Eu posso produzir uma imagem que não sou e enganar todos vocês. Mas como Jacó falou, eu sou Esaú, mas ele não era Esaú. Porque diante dos homens você pode apresentar ser alguém que você não é. Pode viver como alguém que você não é. Diante dos homens você pode ser alguém que você não é. Mas diante de Deus não está perguntando para nós quem nós somos. Deus quer saber a nossa identidade. Qual é o teu nome? A gente engana. A gente pode enganar. A gente pode pintar, fazer, forjar uma imagem que nós não somos. E quando ele está diante do pai que representa os homens, ele disse: eu sou Esaú. E o pai abençoou ele, porque enganar os homens é fácil. Mas enganar a Deus, ninguém engana. E quando ele está diante de Deus, Deus não pergunta quem é você, Deus pergunta qual é o teu nome. Sabe o que Deus estava dando ali? Deixa eu falar com vocês. Uma oportunidade para ele construir uma nova vida. Sempre quando Deus pergunta para mim e para você, qual é o teu nome? Deus está nos dando uma oportunidade de falar assim: eu realmente, Senhor, eu sou fulano. Realmente, Senhor, eu sou o Jacó, o enganador. Eu sou o Jacó, o 71. Eu sou o Jacó, o mentiroso. E a partir daquela revelação verdadeira de Jacó, Deus fala para ele assim: então hoje, porque Deus trabalha dentro da nossa sinceridade. Deus trabalha dentro da nossa integridade. Pecou, mas fala para ele: pequei. Errou, mas fala para Deus: errei. E quando Jacó abre e fala: eu sou Jacó. Porque naquela hora ele poderia pensar assim também: agora é melhor ainda, eu vou continuar falando que eu sou Esaú, porque a bênção é de Esaú, e eu tenho que ser Esaú. Mas ele entende que ele está diante do anjo. Ele fala: eu sou Jacó, Senhor. Nessa noite, Deus pergunta para nós: quem é você? Quem é? Quem somos nós? Existe um louvor do Trazendo a Arca, eu acho que do Apacentar, que ele diz assim: quem é você? Quando as luzes apagam, quando o culto acaba, lá no teu quarto, quem é você? Quem é você na tua intimidade? Quem é você quando nós, ou quem somos nós quando estamos fora dos olhos de todos? Sempre dizem que o verdadeiro caráter do homem, ele é demonstrado quando ele sempre está sozinho. Sabe?
E quando eu me deparei, eu não sei se vocês vão chegar na mesma dimensão espiritual, que quando eu deparei, que o Espírito Santo me levou, quando ele falou para o pai, e o pai perguntou, quem é você? Ele fala, eu sou Esaú. E quando ele está diante de Deus, ele fala assim, qual é o teu nome? Eu sou Jacó. Eu me deparei com um processo de um impacto, de uma mudança muito grande que Deus quer fazer na nossa vida. Eu falei, isso é tremendo. Porque é interessante, Deus continua sabendo quem é você, qual é o teu nome. Ele fala, eu sou Jacó. Seu nome era Jacó, que significa o enganador, o suplantador. Antes Jacó havia mentido para o seu pai, dizendo que era Esaú. Sabe? Mas agora ele está diante de Deus, que ele não tem como ocultar a realidade da sua vida. Quando nós falamos a verdade, revelamos as nossas fraquezas ao Senhor, meu irmão, Ele nos transforma e nos abençoa. Foi isso o que o Senhor fez com Jacó. Não se chamará mais Jacó, mas Israel, pois como um príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Deus transformou o caráter de Jacó, pois o Senhor lhe deu um novo nome, uma nova experiência, um toque especial, o tornou um grande vencedor. E isso é o que Ele quer fazer conosco nessa noite. Não importa o lar, não importa onde você for formado, qual caráter que for formado, Deus sempre está propício a nos dar uma nova oportunidade, para que a gente possa mudar. A palavra de Deus fala que Davi, no Salmo de número 51, versículo 10, ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. A transformação do homem, irmãos, começa de dentro para fora. Deus está sempre pronto para criar em nós um coração novo e transformar em nós uma pessoa regenerada. Fique de pé. Quem é você? Quem sou eu? O que nós dizemos? Quando nós estamos diante das pessoas, a gente forja a imagem. A gente forma a imagem que nós não somos. Formamos personalidade que nós não somos. Diante dos homens nós fazemos isso como Jacó fez com seu pai. Nós formamos imagens, forjamos em nós imagens que nós não somos. Queremos mostrar o que não temos, o que não possuímos. Não mostramos as nossas fraquezas, não mostramos as nossas imperfeições, ocultamos as nossas fraquezas, os nossos pecados, as nossas imperfeições, porque diante dos homens a gente tem que ter uma imagem. Nós não podemos ser Jacó, nós temos que ser Esaú, porque nós precisamos posso dizer assim, da credencial humana, precisamos da aprovação dos homens, como Jacó precisava da bênção do pai. Então ele teria que ser alguém que ele não era, ele teria que apresentar alguém que não era. Quantas vezes você vai a um trabalho e vai talvez fazer uma entrevista, e quantas mentiras a pessoa chega lá e fala, produz na sua vida aquilo que ela não é. A gente é assim, a gente sempre quer mostrar para a sociedade que nós não somos. Somos um Jacó que sempre queremos mostrar para Isaac aquilo que nós não somos. Colamos pelo em nós também, para que não vejam em nós que nós somos Jacó. Queremos sempre produzir uma imagem de melhor, e principalmente melhor do que o outro. Mas quando estamos diante do Senhor, irmãos, não há como esconder as nossas fraquezas, não há como esconder as nossas imperfeições. Deus te conhece, Deus me conhece, Deus nos conhece, sabe os nossos caminhos. Salmo 139 diz: Senhor, da onde me esconderei do teu Espírito? Se eu for ao céu, tu lá estás. Se eu for no mais profundo inferno, tu também está ali.
Senhor, antes que saia alguma palavra da minha boca, Tu conheces, Senhor. Quando eu era formado no ventre da minha mãe, o Senhor já me conhecia. Deus nos conhece. Deus conhece a nossa verdadeira identidade. Deus não sabe, Ele quer saber se nós estamos dispostos a ser real com Ele e falar para Ele quem realmente nós somos. Como Jacó, ele falou, talvez ele poderia ter pensamento assim, não, ainda há uma chance de eu conseguir alguma coisa, e eu não vou me pronunciar agora, eu vou ocultar quem eu sou. Mas naquela noite, naquela madrugada, ou naquela alvorada, era o momento, um divisor de águas que Jacó tinha. Hoje talvez nós estamos aqui, e quem sabe hoje é um divisor de água para nós também. É a oportunidade da gente construir um caminho melhor, é uma oportunidade da gente construir um futuro melhor, é uma oportunidade da gente deixar aquela criação que a gente tenha para lá. Quer ver uma coisa? A formação é muito séria. Até hoje eu luto com uma coisa. Eu luto. Eu luto com uma coisa dentro de mim. Eu fui criado numa família que eu não tive carinho. Meu pai nunca me beijou. Nunca foi de colocar filho, meu amor. Eu fui criado num contexto muito difícil. Meus pais não eram assim. Eu nunca aprendi que era chegar, tentar com o pai, brincar com o pai, levar um abraço de um pai, um beijo de um pai. Meu pai, se eu me lembro, nunca me deu. E isso formou em mim. Formou em mim um caráter, uma cultura, um costume. Hoje eu falo e muitas das vezes eu converso com as minhas filhas. Eu tenho essa dificuldade. Muitas vezes eu abraço, mas eu sou todo tímido em fazer isso. Eu até beijo, mas sou tímido. Talvez os irmãos, mas você é tímido nada, pastor. Não, você que não fala, porque muitas das vezes eu estou segurando a minha onda por dentro aqui. Estou segurando a minha onda por dentro, mas me dá uma timidez. Sabe? Talvez eu consiga até fazer com alguém, irmão, abraçar e tal. Mas quando eu chego assim, a questão de casa paterna eu nunca recebi. E isso a gente precisa mudar. Porque são formações erradas que a gente teve, que a gente precisa apagar, deixar para trás. Porque Deus quer construir daqui para frente para a nossa vida um futuro diferente. Não importa se meu pai me criou, não me deu beijo, me deu abraço. Importa que hoje eu posso dar nelas. Eu posso abraçá-las, eu posso beijá-las. Eu posso construir para mim um futuro diferente. Porque Deus está nos dando a oportunidade de mudar a nossa identidade, de mudar a nossa formação, de deixar aquele passado, o Jacó para trás, e construir agora um príncipe de Deus para frente. É isso que Deus quer fazer. Quantas das vezes os nossos lares, a nossa família, nós prejudicamos amigos, as pessoas que estão ao nosso redor, por hábitos e costumes errados que a gente adquiriu. Quantas famílias são destruídas, divididas por costumes errados que ainda constrói, que foram construídos, que vivem permeando aquele lar, aquela casa. Quantos? Famílias que não conseguem ser unidas, que brigam. Por quê? Porque é algo que foi construído, uma cultura nela assim, e que até hoje permeia. Mas hoje é uma noite da gente falar assim, cessa aqui. Hoje é o meu val de Jaboque aqui nessa noite. Hoje vai ser o meu val de Jaboque aqui. Hoje eu entendo que Deus me pergunta quem é você. E hoje eu quero dizer, Deus, eu sou essa pessoa. E quero, Senhor, que daqui para frente algo novo venha acontecer na minha vida. Aleluia, eu quero mudança. Eu não vou dizer mais que sou Esaú. Senhor, eu sou Jacó. Eu não vou falar mais que sou Esaú. Senhor, eu sou Jacó. Aleluia. Nós precisamos ter medo de revelar a nossa verdadeira identidade para Deus.
Deus está sempre disposto a mudar a nossa vida. Aleluia. 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 A palavra de Deus fala que Davi, em certa feita, ele para. Ele fala assim: eu vou construir de novo. Eu posso construir um coração puro novamente. Eu posso construir um espírito reto novamente. Eu posso. Aleluia. 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 Hoje, talvez é o val de Jaboque que você está. Deus está aqui hoje, nessa noite. Não retires de Aleluia. nós o teu Espírito. Não retire de nós o teu Espírito. Crie-me, ó Deus, crie-me, ó Deus, um coração puro e renova um espírito inabalável. Não retire de nós, Aleluia. o teu Espírito. Aleluia. Não retire de nós o teu Espírito. Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mais difícil é continuar no erro e viver o mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser, eu quero ser, o homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser, eu quero ser, o homem segundo o coração de Deus. Aprender Com os meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mais difícil é continuar no erro e viver o mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser, eu quero ser, o homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser, eu quero ser, o homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser, eu quero ser, o Aleluia. homem segundo o coração de Deus. Amém. Eu quero, nessa noite, não é por mim, mas é pelo Espírito Santo de Deus, convidar a você que também está nesse val de Jaboque. Hoje é uma noite
que você também pode ter o teu encontro com Deus, de mudança, muitas das vezes de maldição que vem dos nossos antepassados, hábitos e costumes que vêm dos antigos, vem aquela coisa que foi construída e muitas das vezes vem permeando na nossa vida, vai acontecendo e vai alcançando geração. Mas quem sabe hoje você é o Jacó que Deus escolheu aqui também. Quem sabe hoje nós somos o Jacó que Deus escolheu, que Deus vai ao encontro e pergunta: quem és tu? E hoje você está talvez com coragem de encarar essa realidade para mudar e para dizer: não, vai ficar tudo para trás, porque eu entendo que o Senhor tem coisas novas e melhores para mim e para a minha vida. Tem coisas melhores que meus pais deixaram, tem coisas melhores do que meu avô deixou, tem coisas melhores do que a minha mãe até formou. Minha mãe foi excelente, talvez você possa dizer aqui. A minha mãe me criou muito bem, talvez você possa dizer. Mas Deus tem coisas maiores e melhores que a tua mãe te deu. E se você está aqui nessa noite, hoje, como eu, tem esse desejo, eu já sou o primeiro, eu estou aqui. Dê um passo, vem aqui na frente. Venha, saia do teu lugar, nós queremos orar pela tua vida. Nós vamos orar juntos aqui hoje. Nós vamos orar pela vida de ninguém, vamos orar juntos, nós vamos entregar as nossas vidas, porque Deus hoje tem algo para produzir para melhor para a nossa vida, eu creio nisso. Deus quer apagar o nosso passado, Deus quer apagar a nossa existência antiga e construir hoje. Não tenha vergonha, venha, hoje é a tua noite, hoje talvez é o teu dia. Hoje é o dia talvez de você falar: Senhor, eu estou aqui, eu quero mesmo, eu vim aqui, eu quero, Senhor, porque talvez a minha vida foi construída, mas hoje eu quero hoje, Senhor, eu quero. Se você quer, venha, não se impressione e não fica com vergonha. Posso chegar mesmo à frente do altar, pode vir para cá, pode se aproximar, irmãos, pode dar um passo à frente, venha para frente, venham mesmo, venham para cá, isso. Venham para cá, eu não mudo não, mas o Espírito de Deus está aqui, Ele pode mudar. Talvez você carrega, talvez alguma coisa, que hoje o Senhor Ele pode trazer uma nova vida, uma nova história para nós. Talvez hoje é o nosso dia, talvez hoje a gente pode dizer: Senhor, hoje eu não estou diante de Isaac, que representa os homens, hoje eu estou diante do Senhor, e eu quero dizer a minha realidade, Pai. E a minha realidade é essa, Senhor, eu quero mudança na minha vida. Senhor, chega, Senhor, eu preciso, Senhor, eu necessito. Hoje é o teu dia, hoje é o teu momento, é agora. Quem sabe hoje é a noite que o Espírito de Deus está aqui para mostrar para você: Deus está sempre pronto a produzir na nossa vida uma nova história. Deus está sempre pronto a construir novos caminhos para nós. A Bíblia diz que Deus, Ele faz nova todas as coisas. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, ele se torna uma nova criatura. A Bíblia diz que Deus, Ele tem uma memória fraca. A memória de Deus é fraca em relação aos nossos pecados. O homem não, mas a memória de Deus é fraca. Ele mesmo disse: olha, dos teus pecados eu não estou mais me lembrando. Deus vai construir algo novo para a nossa vida, para a nossa história, para a nossa casa, para a tua família. Hoje é a nossa oportunidade, porque, como eu falei, Deus, Ele tem a memória fraca em relação aos nossos pecados. A memória de Deus é fraca. Ele mesmo disse: eu não vou me lembrar mais. E quando você procurar e falar: Senhor, talvez o homem vai poder jogar na tua frente todo dia, mas Deus vai falar para você: eu não me lembro, meu filho, eu não me lembro mais, minha filha, porque eu joguei no mar do esquecimento. Aleluia. Nessa noite é o teu momento, é a tua noite. Oh, aleluia. Oh Deus, coloca a mão sobre o teu coração, vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, nessa noite nós estamos aqui, Senhor, ó soberano Criador de todas as coisas, Tu que nos fizestes, antes que nós nascêssemos ou existíssemos, o Senhor já sabia da nossa história, o Senhor já nos conhecia, Pai, e nessa noite nós estamos aqui, Deus, colocando o nosso coração, colocando a nossa identidade diante de Ti, ó Pai, Senhor, porque o Senhor nos conhece, ó Deus, Pai, a Tua palavra diz
que o Senhor é Deus e não olha como os homens olham o exterior, mas o Senhor conhece o interior. Deus, nessa noite sonda a nossa vida, Pai. Neste momento queremos colocar a realidade da nossa história, a realidade dos nossos caminhos, Senhor. Estamos aqui porque cremos que podemos mudar, Senhor, podemos ser diferentes, queremos ser diferentes, Deus. Queremos carregar a história que ficou para trás, não queremos carregar a maldição que muitas das vezes, Senhor, vem sobre a nossa vida, da nossa formação errada. Eu preciso mudar, Senhor, e eu creio que está aqui nessa noite pessoas que precisam também surtir mudanças na sua vida, Pai, de passados que nós construímos, de histórias que nós construímos, que apanhamos tanto, Senhor. Meu Deus, como Jacó, que tanto apanhou na vida, Deus, saindo de casa, não vendo mais a sua mãe, Senhor, tendo que trabalhar, Deus querido, para outro, Senhor, e até trabalhar muito mais do que era devido, meu Pai. Mas nessa noite, nós estamos aqui, Senhor, estamos aqui para também agarrar o anjo, agarrar a Tua presença, Senhor, porque nem sempre temos a Tua presença dessa forma na nossa vida, nem sempre, ó Deus querido, a oportunidade de nós aproveitarmos e agarrarmos para mudar a nossa história, Senhor. E talvez hoje seja uma noite propícia para cada um de nós aqui dizer, Senhor, que podemos ter uma história mudada, construir um caminho novo, um futuro diferente, algo diferente, largar, Senhor, arrancar essa maldição, meu Deus, essa formação que fomos formados através da nossa paternidade, mas, Senhor, que talvez tenha nos atrapalhado numa convivência, a Deus, hoje isso tem sido efeito mal para a nossa alma, para a nossa existência, mas eu creio, Senhor, que a Tua mão de poder está aqui hoje, nessa noite, para abençoar, para mudar, para lançar fora todo o mal, e como o Senhor disse, dos Teus erros eu não vou me lembrar mais, porque, Senhor, as Tuas misericórdias se fazem infinitas, e se renovam todas as manhãs em nossa vida. Senhor, nessa noite toma cada coração aqui nesse momento, cada vida, meu Deus, cada um que está aqui nessa hora, Senhor. Talvez aos olhos dos homens, os homens tenham olhado aquilo que é capa, aquilo que é por fora. Como eu disse, nós produzimos sempre uma imagem que não somos, mas o Senhor conhece a realidade do nosso coração. O Senhor conhece a realidade que está na nossa alma. Muitas das vezes nós sorrimos, mas temos uma alma sangrando. Muitas das vezes nós sorrimos, mas temos uma alma chorando. Muitas das vezes nós aparentamos uma beleza, mas dentro de nós o Senhor conhece que desastre está a nossa personalidade, da nossa alma. Deus, hoje nós queremos trazer a nossa identidade verdadeira e dizer ao Senhor que nós precisamos mudar, e dizer ao Senhor que nós queremos mudar, e dizer ao Senhor que hoje o Senhor faça dessa noite um divisor de águas. Todo o caminho mau que temos vivido, Deus, nos livra dele, nos tira dele, transforma a nossa história, muda a nossa vida, Pai, porque coisas maiores e melhores o Senhor tem. Coisas maiores e melhores o Senhor tem, mas nós temos que estar dispostos a renunciar ao nosso eu, nós temos que estar dispostos a renunciar ao nosso ego, nós temos que estar dispostos a não renunciar a nós mesmos. Hoje nós queremos renunciar, Senhor, queremos renunciar ao Esaú que foi criado, o Esaú que não existe, a capa, a aparência que não é nossa, que não é verdadeira, queremos deixar, Senhor. Queremos trazer a imagem da realidade que somos. Visita aqui, Deus, nossos corações. Há vidas que talvez como eu têm dificuldade em algumas relações na vida hoje, porque no passado talvez teve pais que não criaram com certo tipo de costume, pessoas que são carentes, não tiveram pais que beijassem, que abraçassem. Alguns nem tiveram pais. Ó Deus,
Mas nessa noite, o Pai Nosso está aqui nesse lugar. O Pai que abraça todos. O Pai que levanta todos. O Pai que não faz acepção de pessoas. Talvez muitos de nós fomos criados em lares que haviam acepção. Alguns nem por pai foram criados. E viveram em sistema que havia acepção. E talvez sofreram a rejeição. Sofreram, Pai, talvez humilhações. Foram criados sem dignidade. Mas nessa noite está o Senhor que pode construir uma nova história. Visita os corações, não só desses que vieram, mas dos que não vieram também. Porque eu creio que agora que os que não vieram é o que são mais precisam de Ti, Senhor. Oh Deus, talvez os que não vieram são os que mais precisam. Porque eles não ainda tiveram a coragem de formar neles essa atitude. Como os que estão aqui, Senhor. São coisas maiores que impedem. O coração palpita, mas a alma está trancafiada. E alguma coisa que ainda permeia e segura diz: não vai. Não vai. Não vai diante desse altar. Mas do coração o Senhor entende que eles querem mudança. E graças a Deus por isso, porque o Senhor não vê a aparência. Toma, Pai, todo esse ambiente. Todos que estão aqui nessa noite. Porque que não tem ninguém que não merece, não precise mudar. Não tem ninguém aqui que não precisa ser melhor a cada dia. Todos nós precisamos. Toma nessa noite esse lugar. Nós pedimos, Espírito Santo de Deus. Pedimos perdão pelos pecados que cometemos contra Ti. Pedimos perdão pelos nossos pais que pecaram contra Ti. Pelos nossos avós, bisavós que pecaram contra Ti. Pedimos que o Senhor quebre toda a maldição que vem sobre nós. Que daqui para frente, Deus, haja uma nova história. Ah, Deus. Quantos de nós lutamos contra nós mesmos? Quantos de nós guerreamos todo dia contra nós mesmos? Quantos de nós travamos uma luta contra nós mesmos? Como o apóstolo Paulo disse que havia uma guerra dentro dele. Os membros deles guerreavam. Meu Deus, quantas vezes estamos guerreando contra nós mesmos, contra a nossa carne, contra o nosso eu. Mas nessa noite, Espírito Santo de Deus, muda a nossa história aqui. Constrói uma história diferente para nós. Não deixa a gente deixar de abraçar enquanto a gente pode. Não deixa a gente parar e entender que a gente perdeu tempo. Não deixa o nosso tempo ser consumido pelo gafanhoto, pela lacusta. Sara a nossa terra, Pai. Cura a nossa terra. Cura a nossa vida, Deus. O Senhor pode fazer, Pai. Senhor, nessa noite aqui, Pai, muda os nossos corações. Muda os nossos corações. Muda os valores. Quantos valores nossos pais nos falaram? Quantos valores nossos pais formaram em nós? Que hoje a gente vê que não é valor nenhum. Que não tem valor nenhum. Meu Deus, nessa noite, toma cada vida aqui, nesse lugar, e abençoa de uma forma especial, para a glória do Teu nome. Eu creio que hoje pode ser, eu creio que hoje é o momento da gente viver uma história diferente, Deus.
É o momento que o Senhor está dando ao teu servo agora. O Espírito de Deus fala para você nessa noite, meu irmão, minha irmã. Hoje é a noite que Deus fala para ti, para nós. Eu construo uma nova história. Eu construo uma nova história na tua vida nessa noite. Não, como o Senhor falou a Jacó, não chamarás mais a Jacó, mas Israel. Deus muda hoje, porque o nosso Deus é um Deus de mudança. Ele muda a tua vida hoje. Hoje Deus muda a tua identidade. Hoje Deus muda a nossa identidade. Hoje Deus troca hoje nessa noite. Não assuma mais. Não absorva mais. E não pegue mais aquilo que Deus tira hoje de você. Não vista mais a roupagem que Deus hoje tira de você. Deus te dá novas vestes. Deus te dá um novo pensamento, uma nova história. É possível, e é daqui para frente, tudo novo, em nome de Jesus. Amém, amém. Pode se assentar, querido, pode se assentar. Quero passar a palavra para Daiane. Toma, Daiane. Aleluia. Louvado seja Deus. Estamos terminando já.